Boa tarde, é um grande prazer estar mais uma vez aqui na quarta conversa dessa primeira temporada da série sobre complexidade. Eu vou registrar a data porque a maior parte das pessoas que aproveitam o que a gente está fazendo aproveitam assistindo vídeos depois. Então, hoje é o dia 9 de novembro e, por incrível que pareça, é um dia que tem muitas efemérides aí. O centenário daquele tentativa de putsch do Hitler, em Munique, que não deu certo. Depois também acho que 85 anos da famosa Noite dos Cristais, que é o contrário, que foi quando eles começaram a ter muito sucesso na, na ascensão do nazismo, né? Mas também por incrível que pareça, a data da queda do Muro de Berlim, que essa é positiva e foi há 34 anos. É surpreendente que num dia existam tantas datas importantes e todas elas ligadas à Alemanha. Bem, então, hoje nós vamos conversar com a professora Ítala Lofredo Dottaviano, e eu vou começar apresentando, mostrando um pouco, só destacando algumas coisas da. Essa é a quarta conversa, a professora Ítala Lofredo Dottaviano, e já vou apresentar já já a Márcia Blasques outra vez, mas em relação à professora Ítola, nós estamos destacando só isso, porque ela tem um currículo imenso, né? Nós estamos destacando que na Unicamp nós vamos ouvir falar muito desse CLE, que é o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Ela foi fundadora e uma das fundadoras e foi diretora em 4 mandatos. E a carreira dela mesmo como docente é no Departamento de Filosofia, onde ela sempre se dedicou à lógica e aos fundamentos da matemática. Nas sociedades que nós que não somos da área de lógica conhecemos pouco, como, por exemplo, Sociedade Brasileira de Lógica ou essa outra latino-americana, ela presidiu também por vários mandatos e acho que é importante destacar isso porque mostra, antes de mais nada, que entre os lógicos, com certeza, eu não precisaria estar apresentando a professora Ita, né? Porque nós que estamos assistindo não necessariamente somos, vamos dizer, letrados nessa área da lógica, né? Então, ela é da Academia Brasileira de Filosofia, da Internacional de Filosofia das Ciências, do Instituto Internacional de Filosofia, e, para registrar, o doutorado dela foi em matemática, com um pós-doc em Berkeley, mas a graduação ela fez tanto em matemática quanto em música. Então, se houver oportunidade, nós vamos falar também sobre essa graduação em música. Por favor, Sérgio, pode passar? Nós estamos destacando duas publicações, como fizemos com todos, e eu vou me deter mais em ressaltar a importância desse segundo, que aparece à direita aí, que tem para livro tem um título bem comprido, Para Além das Colunas de Hércules, uma história da paraconsistência, de Heráclito a Newton da Costa. Então, tudo isso é importante, tudo que está no título é muito importante, mas não necessariamente para a maior parte dos mortais, então isso também vai ser, tudo isso que está aparecendo aí vai ser objeto de conversa, e o título, inclusive, tem uma explicação muito interessante que a professora Ítala vai poder esclarecer. Eu chamo a atenção que, além dela, está aí Evandro Luiz Gomes, que foi um orientando dela no doutorado, e ele que provavelmente teve o papel de fazer uma organização. Eu já utilizei esse livro diversas vezes, já há algum tempo, e é uma verdadeira enciclopédia sobre essas questões, e para mim foi, naquilo que eu estava procurando, foi muito esclarecedor. Eu acho que terei também a oportunidade de comentar depois com a professora Ita. Então, a Márcia é jornalista e está dando o maior apoio aqui na execução dessa série sobre a complexidade. E ela, como vocês podem ver aí no slide, ela tem uma carreira inteiramente consagrada à USP, hoje com altas responsabilidades na superintendência
da, da área de comunicação. Então, com a palavra, Márcia. Boa tarde, professor Zeli. Boa tarde, professora Ítala. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse nosso quarto encontro. Professora Ítala, eu queria começar essa nossa conversa da mesma maneira que eu comecei as outras conversas anteriores, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da ciência da complexidade. Existe uma ciência da complexidade, ou como alguns autores preferem chamar, ciências da complexidade? Márcia, Giseli e Sérgio, eu queria inicialmente agradecer o convite. É com muita alegria que eu participo dessa série de entrevistas e assisti às três anteriores. Eu não pude participar online da primeira e da segunda, mas eu assisti todas, do começo ao fim, gostei demais. E quero, inclusive, agradecer, porque as perguntas e os temas discutidos me chamaram a atenção sobre coisas que eu não tinha percebido, que eu só pensei e vou ter a ousadia de comentar aqui, Uhum, motivada pelas entrevistas. Quero cumprimentar o José Eli pela organização dessa série de entrevistas aí junto ao Instituto de Estudos Avançados, e acho que essas gravações estão de excelente qualidade. Agradecer a Márcia pela cogestão, né, da entrevista, que está muito uhum, interessante. E, José Eli, se você me permite, o que você chamou atenção, datas sobre o dia de hoje, imediatamente me deu uma certa dor no coração. Entre as datas que você mencionou, nós tivemos duas ou três ligadas ao Holocausto do povo judeu, uhum, e é com muita tristeza que eu queria manifestar de ver hoje, no dia 9, o povo judeu protagonista de uma matança que me dói a alma, uhum, de um povo, assim, praticamente sem condições de defesa, né? Que tá uhum. ocorrendo com o povo palestino. E desejar, então, nesse começo aqui de nossa reunião, que possa ter um cessar-fogo e que sejam simplesmente punidos e mortos de fato, os ativistas que assim não merecem, né? De ambos os lados. Então, quero deixar manifestada aqui nesse início essa tristeza nossa, Muito né? bem. Está Uhum, ocorrendo. Espero que vocês concordem, mas é uma manifestação minha, assim, que, conforme você falava, surgiu sobre as datas de hoje, uma data da Noite dos Cristais, uhum, não é? Contra um povo que me parece que tinha uma experiência histórica de sofrimento para evitar impingir esse mesmo tipo de sofrimento a outro povo, né? Acho assim muito triste na nossa história da humanidade isso. Muito bem, então vamos responder a pergunta da Márcia. Será que existe uma ciência da complexidade? Márcia, eu só pensei nisso depois que eu assisti a primeira vez que você fez a pergunta ao professor Celso. uhum, E me parei a perguntar, será que existe? Sim, existe a ciência da complexidade ou as ciências da complexidade. E me ocorreu uma lembrança, quando eu voltei do meu primeiro pós-doc em Berkeley, em Stanford, logo depois eu fui eleita diretora do CLE, do Centro de Lógica da Unicamp. E o CLE foi fundado em 1976, mas oficialmente em 1977 pelo Conselho Universitário, com uma portaria, com um regimento, e foi fundado como um órgão interdisciplinar diretamente ligado à reitoria da Unicamp. Em 1987, eu tinha acabado de ser eleita diretora do CLE, nós fizemos um evento comemorando os 10 anos do CLE, estou contando a história. E foi coordenador desse evento o professor Michel Debrun, que eu convidei. Foi uhum, quando eu comecei a ter contato com o Michel, porque quando eu voltei e assumi a direção do CLE, ele me procurou e nós criamos, ele criou como coordenador, o Seminário Interdisciplinar CLE, que se chamava Ordem e Desordem. O objetivo do seminário era criar um grupo interdisciplinar, que não havia de fato no CLE, para discutir as noções de ordem e desordem. Deban estava motivado em trabalhos recentes de pensadores do final do século XX. O evento Ordem e Desordem reuniu membros do CLE, pensadores do CLE, convidados, e eu me lembro que o professor Gelico Lopari, que não sei se vocês conhecem de nome, que tinha sido diretor do CLE antes de mim, professor do Departamento de Filosofia da Unicamp, o Gelico é croata, passou a vida acadêmica no Brasil, é vivo ainda e continua como colaborador, atuando junto ao CLE. Na fala do Gelico, eu me lembro que ele disse: a ciência
do século XX, a ciência do século XX, sem dúvida, é a física. Nós estávamos no século XX. E eu prevejo que a ciência do século XXI vai ser a biologia, disse o Gênio. Uhum. Eu acho que no século XXI nós vamos voltar a discutir o próprio conceito de vida, o significado da biologia e a abrangência da biologia. Quando você perguntou se a ciência, se complexidade seria uma ciência, eu me lembrei dessa fala do Gênio Loparite e falei, nossa, eu nunca atinei. A biologia é ou não é, de uma certa forma, a ciência do século XXI, justamente porque ela tem sido abordada do ponto de vista complexo e sistêmico. E eu ia responder a você eu vou responder a você o seguinte: eu acho que não apenas existe a ciência ou as ciências da complexidade, como eu acho que ela constitui a ciência do século XXI. Para mim, depois dessa discussão que eu tenho participado e assistido com vocês, eu acho que a complexidade, a abordagem da ciência do ponto de vista da complexidade, é, de uma certa forma, o que o século XXI está fazendo num retorno do trato da universalidade do conhecimento, da universalidade da ciência, que originalmente as universidades procuravam, e os grandes pensadores clássicos, antigos, tratavam a ciência, a filosofia, de uma forma, de uma certa forma, universal. Com a especialização e atomização das ciências, as ciências foram se dividindo em áreas. E eu tenho a impressão que, sob um outro enfoque, a complexidade constitui um retorno à universalidade do conhecimento com as ferramentas que o desenvolvimento da ciência atomizada nos tem contemplado. Então, acho que existe e que é a ciência do século XXI. Professora, fala um pouquinho mais sobre essa sua expressão, achei bem interessante. Abordar a ciência do ponto de vista da complexidade, usando as ferramentas da complexidade. Desenvolve um pouquinho mais isso, deixa isso um pouquinho mais claro para a gente, por favor. A professora Maria Eunice falou a vocês, acho que de forma brilhante, eu não vou repetir, que, digamos que até final do século XX, nós estávamos, a ciência era abordada graças a Descartes, a Kant, de uma forma analítica ou sintética, ou as duas, e a inter-relação entre elas. Com essa abordagem sistêmica para a compreensão da complexidade, nós voltamos a pensar nas inter-relações de várias áreas do conhecimento para poder interpretar, conhecer e até modelar fenômenos, inclusive da natureza, e fenômenos humanos também, de ciências humanas. Então, eu tenho a impressão que esse olhar os fenômenos com um olhar complexo, e não apenas com o olhar atomizado ou compartimentalizado das ciências, de cada uma das ciências, naturais ou humanas, esse olhar que a visão complexa nos está permitindo, ela recupera essa visão interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, porque só com uma abordagem desse tipo é que nós estamos podendo dar conta de interpretar, de explicar, inclusive, a regularidade de certos tipos de fenômenos. E é uma novidade que, sem dúvida, é do século XXI, né? Baseada nos trabalhos últimos do século XX. Eu acho que o próprio Stephen Hawking falou, o César Nunes mencionou que a ciência do século XXI seria complexa. Não chegou a dizer a ciência da complexidade, mas que ela teria uma visão complexa. Agora, o que é interessante é que nós estamos fundados na história, no desenvolvimento da ciência. E nós só podemos ter esse olhar complexo e analisar e obter certos resultados, certos modelos e certas aplicações, porque temos, sim, ferramentas que são desenvolvidas pelas ciências atomizadas, né? Pelas ciências compartimentalizadas, pela matemática, pela física, pela química, pela biologia. E é pela inter-relação entre elas que nós conseguimos olhar os fenômenos e compreender coisas que não compreendíamos do ponto A de vista. complexidade, então, seria a inter-relação das ciências atomizadas. Uma inter-relação.
Acho que ela não é inter-relação. Ela se faz, eu diria que ela é uma meta. Eu acho que ela é uma meta, ela não é a inter-relação. Pela inter-relação das atomizadas, você consegue ter o olhar sistêmico, você consegue ter o olhar complexo e compreender melhor. Eu compreendo não apenas como lógica, nem como matemática, nem como filósofa, por exemplo, o que eu vou dar para você como definição de sistema e de auto-organização. Se eu fosse só lógica, eu não conseguia fazer. Se eu fosse só matemática, eu não conseguia também. E se eu fosse só filósofa, eu não tinha ferramental lógico-matemático para expressar para você o que eu vou expressar. Então, pela inter-relação, pela complementação, nós podemos trabalhar interdisciplinarmente, que é muito mais difícil do que multidisciplinarmente, e agora tem o termo transdisciplinar, que você ultrapassa o inter, e você, de fato, se imbrica uma ciência na outra, é que nós podemos usar ferramentas de várias ciências. Agora, com o nosso grupo interdisciplinar do CLE, do tempo que o professor Michel Lebrun era vivo e que nós continuamos depois trabalhando, uma observação é que é muito difícil trabalhar interdisciplinarmente. Primeira coisa, nós temos que trabalhar sobre temas importantes e que a ciência disciplinar não dá conta, porque eu não preciso mostrar para você resultados que a matemática apenas dá, que a lógica dá, ou que a filosofia dá, ou que as ciências sociais dão a você, ou que a sociologia. Para isso, nós não precisamos do interdisciplinar. Primeira coisa, para um bom trabalho interdisciplinar, os profissionais envolvidos têm que ser bastante competentes nas suas áreas. Isso é básico. Trabalhar interdisciplinarmente requer conhecimento, requer competência. E depois, o que nós descobrimos também é que tem que haver um tipo de solidariedade, um tipo de humildade, porque eu falo de coisas que meu colega não entende, mas ele fala de muita coisa que eu não entendo. E o que nós observamos durante os primeiros tempos é que era muito difícil falar sobre um mesmo termo e descobrir que cada um falava pensando numa coisa ou em outra. Por exemplo, falávamos em relação e nós não pensávamos no mesmo conceito de relação. E foi quando eu percebi que alguns colegas, inclusive o professor Michel Lebrun, falava em estrutura quando eu pensava em sistema, e que nós falávamos em relações, inter-relação, estrutura, sistema, sistema fechado, sistema aberto, ambiente, fronteira, cada um com as suas ideias, da sua área de conhecimento ou sem saber sobre o que estava falando. E nós percebemos que para o nosso trabalho, como nós queríamos pensar em sistêmico, em complexidade, nós teríamos que firmar, fazer acordo sobre certos conceitos, sobre termos adequados e estabelecer definições. Então, por exemplo, na literatura fala-se muito em sistema ordenado. E quando eu fui utilizar meus conceitos lógicos matemáticos, eu convenci meus colegas que não é sistema ordenado. Mesmo grandes pensadores ou físicos falam que esse sistema é ordenado. Não, o sistema é organizado. Ordenado, eu vou dizer daqui a pouco, é quando entre as relações que estão dentro do sistema há uma relação de ordem. E relação de ordem é muito bem definida em lógica e em matemática. São relações que satisfazem certas propriedades. Então, quando você fala em parâmetro de ordem, como o Haken fala, Maria Eunice, a gente menciona, porque ele fala em parâmetro de ordem, na verdade, ele está falando em parâmetro de organização sistêmica, não de ordem. Esse parâmetro pode ser de ordem quando a relação que o justifica é uma relação de ordem. Então, nós estabelecemos alguns termos, e isso foi muito bom, porque entre nós, quando nós falamos, um corrige o outro, e aí a gente sabe sobre o que está falando. Mas, professor, isso não traz assim, isso a gente está pensando dentro de um grupo, né, do CLE. E se a gente pensa em todos os grupos que trabalham com a complexidade, o professor usa uma expressão interessante que ele fala da Torre de Babel, né, do arquipélago, né, de várias ilhas que não necessariamente uma conversa com a outra. A senhora concorda ou discorda disso? Concordo, nós temos experiência disso. Mas o nosso papel, por exemplo, o Newton da Costa começou a falar em lógica para consistente, em sistemas inconsistentes e não triviais, ele foi criticadíssimo, ninguém sabia o que era, criticavam sem saber o que era. Quando essa área do conhecimento começou a ser aceita, depois de
20 anos, ela foi incorporada na classificação de áreas da matemática, como uma das áreas, no Mathematical Reviews, como lógica para consistente, uma das áreas, e ela foi se impondo pelo trabalho de qualidade das pessoas que ali trabalhavam. Então, esses termos nós estamos usando no CLE, mas nós já publicamos artigo no Brasil, já publicamos artigo no exterior, já tem um livro em inglês sendo divulgado, eu já falei sobre isso, já fui convidada no super evento de filosofia internacional, o último foi em Pequim, em Praga, agora o próximo vai ser em Roma. As 3 vezes eu estou falando sobre esse tema, então nós vamos divulgando e aos poucos aquilo que é razoável vai sendo incorporado, né? E agora, nos últimos anos, eu tive uma ideia mais bacana ainda e melhorei a definição do sistema, que eu vou contar depois para vocês. Ah, então conta já, professora. Pode Conta, contar. conta já? Pode contar. Conta já. Bom, então, o que que nós percebemos? Que para trabalhar... Ah, não vou contar antes outra coisa. Nesse evento que houve em 1986, que o professor Michel Lebrun coordenou, que se chamou Ordem e Desordem, nós temos a gravação do evento, depois tem uma publicação. Durante o evento, nós percebemos, em particular o professor Lebrun, que a questão ordem e desordem, ela era simplesmente ponto de apoio, que o fundamental que estava por trás era nós discutirmos a auto-organização. Então, o grupo original, que era um grupo interdisciplinar, nós brincávamos, né? Grupo interdisciplinar CLE Ordem e Desordem, passou a ser o grupo interdisciplinar CLE Auto-Organização, que até hoje ele se chama assim. E começamos, então, a trabalhar sobre auto-organização. O professor Michel, esse evento foi em 86, deixa eu já contar a você aqui que eu tenho anotado, deixa eu ver onde eu tenho anotado, até aqui. O professor Michel Lebrun, ele ficou doente, ele teve um problema no início de 97 e faleceu em 10 dias. Ele teve um AVC e faleceu em 10 dias. E o grupo estava, assim, nos primeiros resultados. Nós tínhamos publicado, a coleção CLE é uma coleção de livros, publicada pelo Centro de Lógica, que eu sou editora. Ele publica livros nas áreas de lógica, epistemologia e história da ciência. Ela já tem 93 volumes publicados. E são alguns deles muito bons, são referência nacional e internacional. Em 96, quer dizer, 10 anos depois, 9 anos depois que nós tínhamos começado o grupo Ordem e Desordem, nós publicamos o volume 18 da coleção CLE, que se chamou Auto-Organização e Estudos Interdisciplinares. O professor Lebrun e Maria Eunice foram 2 dos 3 organizadores, 96, o primeiro volume. Depois, em 2000, o professor Michel morreu em 97. Na verdade, o livro saiu logo depois que ele morreu. Era 96, mas ele faleceu em janeiro de 97 e o livro saiu logo depois. Mas ele chegou a ver o livro corrigido, já indo para a gráfica. Bom, no ano 2000, nós publicamos, em 96, o volume 18, em 2000, o volume 30 da coleção CLE, que é o Auto-Organização e Estudos Interdisciplinares, volume 2. Em 2004, volume 38. Auto-Organização e Estudos Interdisciplinares, volume 3. Em 2008, o volume 4, volume 52, 2008, Auto-Organização e Estudos Interdisciplinares. No primeiro volume, o de 96, saíram 2 artigos do Michel Lebrun, belíssimos, eles têm que ser lidos, que eles são uma perfeição. O Michel Lebrun, ele era francês, ele veio para o Brasil pela primeira vez muito jovem, passou um período, voltou para a França e depois ele voltou para ficar. E ele veio, em vez de ficar na USP, ele veio para a Unicamp, que era muito jovem. Maria Eunice contou para vocês, ele adorava a Unicamp, ele contribuiu muito para a criação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e ele morava onde é a Unicamp, que é um subdistrito de Campinas que se chama Barão Geraldo. E ele falava que Barão Geraldo era a capital intelectual do Ocidente. E ele falava que quando ele morresse, ele queria que as cinzas dele fossem jogadas em Barão Geraldo, o que foi feito. E nesse volume 18 da coleção CLE de 1996, tem 2 artigos dele, e ele era perfeccionista quando ele escrevia. O português dele era fantástico, maravilhoso, a pontuação. E ele publicou 2 artigos aí, onde ele define o conceito de auto-organização e onde ele define 2 conceitos de auto-organização primária e secundária, que nós usamos e adotamos até hoje.
Muito bem. Acho que é a melhor definição que eu conheço de auto-organização. Não conheço outra. Mas, para isso, nós tínhamos estudado o von Foster, o Atlan, o Haken, o Hawking, o Haken, o von der Talanff, o Charles Peirce, o Weaver, o Wiener, o Shannon. Nós lemos muitos dos artigos e nós discutíamos. Nós lemos os artigos sobre informação do Shannon no grupo. E no grupo, o que que tínhamos? Tínhamos físico, matemático, filósofo, lógico, médico. Nós tínhamos um professor titular de bioquímica, de Botucatu, que vinha. Nós tínhamos um seminário por mês, não tinha dinheiro. Da Unesp, vinham de Marília, de Botucatu. Nós continuamos com o grupo depois que o Michel morreu. E foi muito interessante, porque até hoje ninguém se senta na mesa, na ponta da mesa onde ele sentava. E logo depois que ele faleceu, eu assumi a coordenação do grupo. Daí nós ganhamos um projeto temático FAPESP, em 2008, né? Em 2008 ainda, o Michel Debrun, como disse o José Eli outro dia, ele deixou muitas folhas manuscritas e, na verdade, ele deixou 4 livros não publicados. O primeiro livro não publicado do Michel foi a tese de livre-docência dele, que foi sobre Gramsci, e é considerado, para o pessoal que trabalha em filosofia política, uma referência fundamental. E o Michel sempre esteve para publicar esse livro, mas cada vez que ele ia publicar, ele modificava e ele dizia que ele tinha que melhorar o texto. As filhas dele, Daniele, com a mulher dele, eles doaram toda a biblioteca e o material do Michel para o Centro de Lógica. O Centro de Lógica tem uns arquivos históricos que mantém os arquivos de vários professores e do Michel Debrun, que é disponibilizado para uso público, os trabalhos, os livros, etc. Mas nós tivemos, na verdade, foram alunos meus que trabalharam sobre esses textos do Michel. E no volume 53 da coleção CLE, que eu não me lembro se foi 2008 ou 2009, nós publicamos um livro que nós juntamos os últimos trabalhos do Michel Debrun. O José Eli mostrou esse livro aqui outro dia, que tem a fotografia do Michel. E o livro se chama Brazilian National Identity and Self-Organization. E é um livro bilíngue, em português e inglês. Tem os últimos artigos do Michel, todos os resultados dos trabalhos dele nesse grupo. E tem esses artigos sobre auto-organização primária e secundária, nesse livro, com a fotografia do Michel. Depois, em 2000, na verdade foi antes, em 2001, volume 31 da coleção CLE, nós pegamos os manuscritos do Michel Debrun e vimos que, na verdade, apesar de todos os comentários, o melhor texto dele era a tese de livre-docência dele mesmo. Então, o volume 31 da coleção CLE tem algumas notas de rodapé adicionais, mas nós publicamos a tese de livre-docência do Michel, que é Gramsci, Filosofia Política e Bom Senso. Nos últimos tempos, eu fiquei muito amiga do professor Michel, eu não o conhecia, porque, na verdade, José Eli, durante anos, até 1993, eu fui docente do Departamento de Matemática Pura do INEC da Unicamp. Em 93 é que eu e meus colegas lógicos nos transferimos para a filosofia, no grupo de lógica ficar todo na filosofia. E eu comecei a ser amiga do Michel, entrei muito em contato com ele quando eu assumi a direção do CLE em 86, depois que eu voltei do meu pós-doc em Berkeley, em Stanford, né, em 2 lugares. E o Michel me dizia que depois que ele pensava muito, depois que ele conseguiu entender o que era auto-organização, que ele conseguiu entender o Gramsci. E que depois que ele conseguiu entender bem o Gramsci, isso foi bem depois da livre-docência dele, que depois que ele entendeu o Gramsci, é que ele conseguiu entender o que era identidade nacional, e que ele estava em condições de terminar um trabalho dele de mais de 10 anos, que ele fazia trabalho sobre identidade nacional brasileira. Uhum. E aí ele me propôs, se ele terminando os trabalhos dele, e eu terminando aquele livro sobre lógica polivalente que você projetou aí, até hoje é o único na literatura mundial, tá? Aquele livro sobre raciocínio polivalente. Ele perguntou se nós não podíamos escrever um livro que seria, até o título já estava, da auto-organização à criação, que a gente ia escrever juntos, ele e eu. Eu digo, tá bom, só que com uma condição.
você termina primeiro de rever o Gramsci, você termina de rever a identidade nacional brasileira, que todo mundo de filosofia política, da USP, da Unicamp, dos brasileiros, esperavam esse livro do Michel, e daí nós escrevemos. Aí ele me prometeu que ia terminar. E ele morreu, isso foi em dezembro, ele faleceu em janeiro. Então, o Gramsci nós publicamos, essa coleção dos últimos artigos dele sobre auto-organização nós publicamos bilinguemente, e agora eu tenho um aluno que fez mestrado em sociologia e fez doutorado em lógica comigo, e que trabalhou com os arquivos do Michel Legrand sobre a identidade nacional brasileira. Ele é professor na Universidade do Sudeste da Bahia, chama-se Márcio Vicente. O Márcio, depois de alguns anos de doutorado, nós continuamos a trabalhar, ele está vindo aqui para a Unicamp e nós estamos terminando, nós pretendemos publicar em breve o livro do Michel Legrand, Identidade Nacional Brasileira. Nós conseguimos trabalhar com 400 páginas de manuscritos dele. E é um trabalho belíssimo. Ele conceitua o que é nação, o que é Estado, o que é identidade nacional. Ele argumenta que ainda não há uma identidade nacional brasileira, porque só temos uma identidade cultural, que só pode haver uma identidade nacional quando há um tipo de nacionalismo no país, quando há um tipo de identidade econômica, quando não há desigualdade social, que graça ainda no Brasil, isso ele já morreu há anos, mas ela continua. E no livro, nos manuscritos, nós encontramos, ele tinha muito contato aí com os professores da USP, ele faz uma crítica positiva, mas daí ele tira o que ele quer, sobre o conceito de identidade nacional da Marilena Chaui e do Francisco Lefort. Então, isso vai aparecer no livro. Só que nós estamos terminando, eu acho que mais alguns meses. Porém, no material dele, a arquivista, que é uma historiadora do CLIA, encontrou mais 400 páginas, mais ou menos, sobre o tema. Mas eu estou meio decidida com o Márcio que a gente tem que publicar o que a gente já tem. Porque se nós formos trabalhar nessas 400 páginas, de repente a gente não dá conta, acaba não publicando. Isso fica como um trabalho posterior para ele, para um outro aluno, mas a gente deve publicar em breve. Bom, o professor Legrand tinha falado, bom, mas espera um pouquinho. Em 2020, nós publicamos no volume 88 da coleção CLE, aquele volume que a Maria Eunice mostrou, que ela é uma das organizadoras, editoras convidadas, Big Data, Implicações Epistêmicas e Éticas. 85, nós publicamos um outro volume também organizado de artigos, que é o Paradigma da Complexidade e a Ética Informacional. No ano 2020, o grupo nosso, coordenado pelo Alfredo Pereira, que é da Unesp Botucatu, um professor de engenharia elétrica da Unicamp, Ricardo Godin, que trabalha com robótica, um persiano que trabalha com robótica, e o William Pickering, que é um americano que fez pós-doc no linguista, eles publicaram pela editora, pela Routledge, o livro Systems, Self-Organization and Information, an Interdisciplinary Perspective, foi publicado em 2018, mas é um livro que, na verdade, saiu em 2020. Nesse livro, tem o meu artigo em inglês sobre conceitos básicos de teoria de sistemas e auto-organização. E nos últimos tempos aqui, isso já foi na pandemia, nós temos uma aluna de doutorado, que agora é uma pós-doc da Maria Eunice, que se relacionou com grupos internacionais que estão trabalhando sobre serendipity e zemblanity, não sei se vocês já ouviram falar, serendipidade e zemblanidade. Então, nós temos incorporado isso nas nossas discussões, nos nossos trabalhos. Está para sair um livro agora, que é coordenado, organizado pela Mariana Witt, que é uma pós-doc da Maria Eunice e do grupo. Então, o histórico do grupo é um pouco assim. Quando o Michel Legrand faleceu, nós ainda trabalhávamos, estudávamos textos, tínhamos publicado o primeiro livro, mas ainda não tinha havido esse problema que ocorreu no grupo. Para mim, como lógica, começou a me incomodar quando os colegas falavam em sistema ordenado. Eu falava, mas que ordem é essa? Onde que está a ordem? Quando falavam em estrutura, como se estrutura fosse sistema, e eu pensava, do ponto de vista lógico, do ponto de vista matemático, nós temos uma definição de estrutura que serve para qualquer área do conhecimento. E foi quando, com um professor do grupo, que é o professor Ettore Bresciani, que foi professor aí da Poli, é um professor formado em ITA, está aposentado, é mais velho que nós,
O Ettore foi professor de engenharia mecânica da Unicamp. E ele continua no grupo, nós continuamos trabalhando. O nosso grupo, com a pandemia, o grupo se reunia uma vez por mês. Com a pandemia, nós passamos a nos reunir toda sexta-feira online. Continuamos. Só que uma semana é teoria de sistemas e auto-organização, e na outra semana é um outro enfoque que o grupo tem, que é um estudo sobre desigualdades sociais. A gente estuda artigos e propostas de economistas, de sociólogos, etc., sobre desigualdade social. Então, o grupo está assim, mas em todo lugar usando a sistêmica e a complexidade e a auto-organização. Aí, com o professor Ettore, nós, ele e eu, passamos bastante tempo discutindo, escrevendo, tentando fazer um texto muito didático. E o que nós descobrimos? Que nós tínhamos que primeiro dizer o que é um sistema. Aquela pergunta célebre sua, José Eli, a complexidade contém sistema, ou a teoria de sistemas contém complexidade, eu achei inicialmente que a complexidade era um tipo de sistema. Nós temos entre os sistemas, sistemas complexos. E é verdade. Nós temos alguns sistemas que são auto-organizados, adaptativos e complexos. Mas isso não significa que a teoria da complexidade, depois eu pensei, seja uma subteoria da teoria de sistemas. Eu acho que eu cheguei à conclusão, José, que para nós analisarmos sistemas complexos, complexidade, ou tratarmos sobre ou com a ciência da complexidade, eu acho que a teoria de sistemas serve como uma ferramenta, como uma metodologia para eu lidar com complexidade. Eu achei que uma não é uma coisa sub da outra, sabe? Bom, então vamos lá, Márcia. A primeira confusão, inclusive em textos do von Foster, do Atlan, falava-se em sistema e estrutura de forma indiscriminada. Então, a primeira coisa que me ocorreu, sistema é algo mais complexo que estrutura. Quando eu olho para um cristal, por exemplo, e eu vejo o cristal paradinho ali, eu observo a estrutura do cristal. Mas eu não estou pensando nele como um sistema. Então, a primeira que nós tínhamos que definir é o que seria uma estrutura. Do ponto de vista lógico, a definição de estrutura, ela se baseia nos anos 1940 na criação de teoria de modelos, Tarski, e depois vários lógicos que trabalharam sobre isso. Então, de uma forma simples, jogando fora tudo quanto é artifício. Uma estrutura, para nós, é um universo de trabalho, é um conjunto de objetos, que eu não posso trabalhar no vazio. Então, a estrutura é uma coleção de objetos, portanto, é algo não vazio. Esses elementos da coleção são os elementos. Essa coleção de objetos é chamada universo da estrutura. Mas se eu olho para uma coleção de objetos, de elementos, de agentes, aquilo ali é meramente uma coleção, é um conjunto. Para isso ser uma estrutura, eu tenho que ter o universo, que é a coleção de elementos, com relações entre si, mantendo relações entre si. Então, o que é uma estrutura? É uma coleção de elementos, é o meu universo de trabalho, é o meu universo de agentes, é o meu universo de componentes, que mantém relações entre si. Isso é uma estrutura. Quando eu olho para a universidade estática, para uma coisa estática, sem dinamismo, quando eu olho para um cristal, eu estou olhando para uma estrutura. Mas um sistema, ele precisa da estrutura. Mas o sistema é uma estrutura com funcionalidade. O que é a funcionalidade? A funcionalidade não é a função, não é função dentro da estrutura, não é relação. A funcionalidade é um tipo de um direcionamento informacional da estrutura. É algo que eu digo assim, para que serve a estrutura? O que ela faz? De uma certa forma, qual é o objetivo dela? Qual é o goal dela? Então, a estrutura, ela é um universo de elementos, os componentes da estrutura, que mantém relações entre si. Uma estrutura é um sistema quando eu tenho uma estrutura com uma funcionalidade, uma estrutura para alguma coisa, uma estrutura funcionando. Esse sistema, se essa estrutura é estática, ele é um sistema estático. Se essa estrutura funciona no tempo para aquele goal, para aquela funcionalidade dela, ela pode funcionar linearmente,
ela pode funcionar regularmente e ela pode funcionar de forma caótica determinística, de forma em que ocorra novidades não esperadas, simplesmente pela composição do universo da estrutura. Muito bem. Primeira coisa, para ver isso, tem que haver um observador. O Michel Debrun dizia, para nós termos sistemas, nós podemos ter um sujeito que seria um observador ou um sujeito que participa e que trabalha e que analisa e que pode estar ou não na estrutura. Mas o Michel Debrun, ele não sabia dessa minha definição, ele não chegou a ver. O Michel Debrun dizia, o sujeito dos sistemas não é o sujeito transcendental aristotélico. Ele é, no máximo, um sujeitinho. Ele é um observador. Ele pode até fazer parte do universo da estrutura ou não. Outra coisa que Maria Eunice e eu sempre chegamos à conclusão juntas. Numa estrutura, no universo da estrutura, o que é o universo da estrutura? É o conjunto base dos elementos que compõem a estrutura. Não há elementos isolados. Se houver um elemento isolado, ele não participa da estrutura, ele não é da estrutura. Porque na estrutura tudo funciona imbricadamente. Você pode ter um elemento que aparentemente é isolado, mas disposicionalmente a presença dele ali altera o funcionamento e o processo da estrutura. Bom, isso aparece no meu... Bom, aí a gente define o que é um sistema, depois vamos dizer o que é um sistema auto-organizado, quando há criação, quando há evolução, onde pode haver complexidade. Quando que o sistema pode ser entendido como complexo. Só que depois de alguns anos, isso aparece no meu artigo agora em inglês, trabalhando com um conceito que não sei se o José Eli já ouviu falar, ou Márcia, que eu acho uma das criações mais geniais do Newton da Costa. Eu tenho trabalhado com isso, tenho um aluno que já fez doutorado sobre isso. Em 1986, o Newton da Costa publicou um artigo no Journal of Symbolic Logic, que é a revista mais importante de lógica de circulação internacional. Ele publicou um artigo que se chamou sobre a verdade pragmática. Ele introduz um conceito, ele introduz formalmente o conceito de verdade pragmática, motivado pelos pragmatistas, por Peirce, Dewey e outros. E o Newton defende, lembrei da Lúcia Santaella, quando ela disse, o que ela falou? Que a ciência era metabólica, né? Dinâmica. Não é isso que ela falou? O Newton, como os pragmatistas, diz que a ciência é dinâmica e que não existe verdade em ciência. O que existe são verdades parciais, para darem conta da incompletude que ocorre em toda a teoria científica. E ele diz, quando o cientista observa um certo domínio do saber, para nós, como sistema, o domínio seria o nosso universo do sistema, ele observa relações, mas, em geral, quando você tem todos os elementos de um certo domínio do conhecimento, ou de um domínio de investigação, você, dado uma relação, por exemplo, a relação ser professor de, a relação ser pai de, a relação ser mais forte que, a relação ser mais titulado que dentro da universidade, nem sempre o observador, ou o estudioso, ou o cientista, consegue identificar entre os elementos do universo quais satisfazem aquela relação entre si, quais não. Eu posso ter um universo numa festa em que eu quero analisar a relação ser pai de. Eu penso nos homens, com todos os outros existentes, quem que vai pertencer à relação ser pai de? Todos os pares do João com Maria, João com José, quando Maria e José são filhos de João. Quando eu digo João Maria pertence à relação ser pai de, significa João é pai de Maria. Mas o que o Newton chama? Em geral, nos domínios do conhecimento, você tem pares ou ênuplas para os quais você não sabe dizer se a relação vale ou não. E o Newton definiu um conceito de relação parcial. Dá uma relação R, em vez de ser o conjunto dos pares que satisfazem a ela e o conjunto dos pares que não satisfazem a ela, eu tenho um terceiro conjunto daqueles pares sobre os quais eu não sei dizer se satisfazem ou não. Então, na minha relação parcial, eu tenho
triplas e não duplas. O Zé Lee entende isso, né, Zé Lee? Aí, para o Newton, o que que é uma estrutura parcial? A estrutura de Tarski, na teoria da verdade, na teoria de modelos, estruturas para Tarski são pares constituídos por um universo, um conjunto e um conjunto de relações, como eu falei para vocês. Uma estrutura é um universo, sobre ela um conjunto de relações. Então, como eu quero trabalhar com sistemas dinâmicos, com relações que variam no tempo, com dinamicidade, o que que eu propus? Eu estou propondo que estruturas, para mim, são estruturas parciais, são universos com relações parciais. Essas relações parciais no tempo, no desenvolvimento do sistema, elas variam. Elas podem incorporar novos elementos que satisfazem, elas podem jogar fora elementos que satisfaziam, não satisfazem mais. Então, o que que acontece? Eu trabalhando com estruturas parciais, o meu sistema pode ser dinâmico, porque varia não apenas as relações, mas pode variar, inclusive, o universo do sistema. Com base nisso, o Newton definiu o conceito de quase-verdade, que eu não vou entrar aqui. Mas o conceito de quase-verdade dele estende o conceito de verdade de Tarski. E ele se adapta completamente para nós quando eu quiser analisar a veracidade. Nós estamos trabalhando com isso numa tese de doutorado de um aluno sobre Big Data, trabalhando com o sistema de quase-verdade, com o conceito de quase-verdade do Newton, com serendipidade e exemplanidade também. Esse menino vai defender Isso, agora. por favor. Bom, então, para nós agora, eu falei, compliquei. Uma estrutura é, na verdade, uma estrutura parcial. Ela tem relações parciais, tem um universo, relações parciais e funcionalidade. Muito bem. Como a minha definição agora utiliza o conceito de estrutura parcial do Newton Costa, a base do meu sistema pode variar, tanto o meu universo quanto as relações, e também no tempo e nos processos desenvolvidos pelo sistema, a funcionalidade do sistema pode se alterar. Então, o sistema se altera em processo. Veja bem, quando o sistema é estático, a estrutura é clássica, o meu universo é constante e as minhas relações são relações matemáticas comuns. Quando o sistema é dinâmico e varia no tempo, eu estou trabalhando com relações parciais a Newton da Costa, com estruturas parciais a Newton da Costa e com uma funcionalidade que pode variar também. Com base nisso, o que que é importante para a gente poder pensar em auto-organização? Os sistemas, eles têm o seu próprio universo, mas eles estão inseridos em ambientes. Eles estão, em última análise, inseridos no grande universo como um todo. O que que é o meio ambiente? O que que é o ambiente do sistema? É o universo do sistema, o conjunto de elementos que fazem base para o sistema. O exterior do sistema são os elementos do meio ambiente. Eu posso considerar o meio ambiente o universo inteiro, ou eu estabeleço num tipo de pesquisa ou de trabalho que eu vou fazer. Por exemplo, numa casa, eu posso estabelecer que o meu sistema está numa salas e o ambiente é o resto da casa. O exterior, estabelecido que é o meio ambiente, o universo do exterior é todos os elementos que estão no ambiente e não estão dentro do sistema. Esse é o exterior. Bom, aí com base nisso, usando conceitos de topologia, por quê? Porque eu quero que os meus conceitos possam ser usados por lógicos, por matemáticos, por físicos, por biólogos. Eu defini o que são elementos internos do sistema, o que são elementos externos e o que são elementos de fronteira. Eu defini pensando em bolas de topologia, em bolas abertas, mas para mim, em vez de bola, eu falo em relações. Elementos de fronteira do sistema são elementos em que qualquer elemento de fronteira é tal que toda relação que ele mantém, relação matemática, quase, relação parcial, toda relação em que ele aparece necessariamente envolve elementos de dentro e de fora. Então, significa que os elementos de fronteira de um sistema são os elementos por onde passam o quê? Dados, matéria, informação, energia do sistema para o exterior. Os elementos do exterior são os elementos que não são nem
teria que definir direitinho interior e exterior. De acordo com topologia, um conjunto é fechado, quando os elementos de fronteira pertencem a ele. E o conjunto é aberto quando os elementos de fronteira pertencem ao exterior. Na nossa visão agora, então, quando nós falamos que um sistema é fechado, em geral, na literatura, a gente fala, ele é fechado porque ele não mantém relação com o exterior, não é isso, Zé Eli? Uhum. Então, agora eu estou propondo Não há uma mudança. fluxo. Hã? Quando não há fluxo. Normalmente, quando não há fluxos de fora para dentro. Topologicamente, não é isso. Matematicamente, não é isso. Um sistema é Uhum. fechado quando a sua fronteira pertence a ele. Mas ele tem fronteira. Se ele tem fronteira, ele tem fluxo. Ele pode ter fronteira e os pontos de fronteira podem estar uma parte para fora, uma parte para dentro. Pense num país, os pontos de fronteira são do Brasil ou da Bolívia? São dos dois e de nenhum dos dois, mas tem fronteira e tem fluxo. Bom, então, o que eu propus? Seguindo as noções topológicas, fronteira é esses pontos em que tem o fluxo, entra e sai, e são pontos que podem pertencer ou não ao universo do sistema. Se todos pertencerem ao universo do sistema, o sistema é fechado, a fronteira dele está lá direitinho. Pense numa laranja com a casca dela, que é a fronteira dela. Porém, não significa que não mantém relação com fora. Então, aqueles sistemas que não mantêm relação com o ambiente, nós chamamos de sistemas isolados, certo? Só que também, vendo as definições todas, então, para evitar confusão, eu chamo de sistema isolado ou fechado ao meio ambiente. Quando ele não é fechado ao meio ambiente, eu chamo de aberto ao meio ambiente. Então, a gente adequou as definições para funcionar matematicamente, mas funciona para qualquer área do conhecimento. Outra consideração, na natureza é muito difícil, não existem sistemas completamente fechados ao ambiente. Não existem sistemas isolados. Mesmo quem trabalha em laboratório sabe que você, para trabalhar com gás perfeito, etc., você tem que isolar artificialmente. Então, dificilmente existe sistema isolado na natureza. Outra coisa, o sistema isolado é exatamente o sistema completamente aberto. É o sistema que todos os seus pontos são interiores. É uma ideia diferente do que a gente costuma ter. Eu conjecturei que talvez o único sistema de fato isolado na natureza seja o universo que não tiver nada fora dele, né? Se não tiver nada fora dele. Então, com isso, a gente consegue trabalhar os outros conceitos em cima, certo? Bom, por que eu falei? Talvez seja melhor a Márcia encaixar a próxima pergunta. Eu queria avançar um pouquinho na história de auto-organização. Pode ser, professora? Pode, vamos lá. Dentro de tudo disso que você está falando, essa questão dos sistemas e tal, eu queria que você você falasse um pouquinho como é que a auto-organização se manifesta nos sistemas complexos e como ela contribui para a emergência dos padrões e de estruturas. Talvez seja melhor até que você pegue a pergunta: o que é auto-organização? Acho que, embora você possa achar óbvio, a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa sessão, o vídeo depois, não necessariamente acompanham, vamos dizer assim. Eu queria voltar um pouquinho só no anterior, que eu observei, e que é uma outra coisa que eu acho que tem que ser chamada a atenção. Nós falamos equivocadamente de sistema ordenado. O sistema, ele é uma organização. Ele tem uma organização quando eu olho para ele como estrutura. Ele é ordenado quando, entre as relações que os seus elementos têm, você identifica uma relação de ordem. Pensa na universidade, por exemplo, na carreira docente. Tá, isso eu acho que ficou claro. Tá, então, essa parte... ordem e desordem, na verdade, é organização. Eu tenho até aqui, eu não vou projetar não, mas eu vou achar porque eu vou... O Michel Debrun, ele, para discutir a auto-organização, eu continuo achando a dele a melhor que tem. Ele, para que tudo ficasse entendido, ele apresentou uma sequência de 3 definições de auto-organização, que eu acho muito interessante, e eu vou falar para vocês. Ele diz, eu vou começar depois eu dou a definição dele. A auto-organização, não pense ainda em complexidade, mas depois você projeta completamente. Porque se há auto-organização,
você só pode olhar do ponto de vista de complexidade, porque ela vai supor emergência. A auto-organização se caracteriza como um fenômeno de transformação ou de criação de uma organização, que decorre fundamentalmente da interação das atividades, as atividades quer dizer, das relações, pré-determinadas, se as houver, com uma atividade autônoma e espontânea de elementos internos, eventualmente de fronteira do sistema em interrelação com os elementos externos, através de processos recorrentes. A definição dele é a seguinte: a ideia de auto-organização situa-se na encruzilhada da ideia de organização e da intuição que temos do prefixo auto. Esse termo é uma âncora linguística constantemente relacionada com nossa experiência do mundo, em particular, com nossa percepção da interação causal, moral, política entre indivíduos ou coletividades, pense no universo do trabalho, e com a avaliação que fazemos dos seus respectivos graus de autonomia e autoafirmação. Nessas condições, uma definição de auto-organização que não fosse admissível pelo senso comum em relação ao sentido atribuído explícita ou implicitamente a auto, se tornaria arbitrária e gratuita. Aí ele propõe uma primeira definição de auto-organização. Uma organização ou forma é auto-organizada quando se produz a si própria. Aí vem a segunda definição, depois de uma discussão. Vou falar a segunda. Uma organização ou forma é auto-organizada quando se produz a si própria. Dado que toda organização tem como base elementos discretos, lembrem os componentes do nosso universo, convém apreciar que a forma auto-organizada não se produz no vazio, mas a partir de tais elementos. Mas esses elementos não podem ser de tal natureza que sua presença determine mecanicamente o processo que vai se desenrolar sobre a base deles. Se assim fosse, a intuição que temos de autoprodução se anularia. A conclusão, então, é que os elementos constituem apenas um material ou alicerce, e que o que há de novo, de emergente na auto-organização, deve ter suas origens a nível do próprio processo, e não em suas condições de partida, e nem acrescentemos no intercâmbio, material energético informacional simbólico apenas com o ambiente. Aí uma nova definição que explicita a primeira. Essa que é a final, a boa. A auto-organização, cada vez que o advento ou a reestruturação de uma forma ao longo de um processo se deve principalmente ao próprio processo, a características nele intrínsecas, e só em menor grau às suas condições de partida, ao intercâmbio com o ambiente ou à presença eventual de uma instância supervisora. Essa é a definição do Michel Debrun. Uhum. Para dar compreensão a essa definição, depois que a gente define o que é estrutura, o que é sistema, dá para entender muito bem quando um sistema passa por um processo de auto-organização. Por exemplo, sistemas cujo funcionamento é expresso por equações matemáticas não são auto-organizados, porque as equações justamente capturam a regularidade do sistema e eu coloco o valor dos parâmetros, eu sei o que vai acontecer em qualquer momento do tempo. Você pega equações diferenciais, você coloca o valor do tempo ou do x, você sabe o que vai acontecer no instante que você quiser, pela análise matemática da equação. Ao mesmo tempo, nós pensamos durante muito tempo sistemas caóticos. Será que há auto-organização? Por quê? Pelo que eu acabei de dizer, não deveria haver, porque nós temos equações. Nós temos sistemas de equações diferenciais caóticos, né? E eu tenho equações matemáticas. Mas o que acontece? Nós temos um intervalo do comportamento dessas equações em que você não sabe bem o que está acontecendo. De uma certa forma, isso o Michel já tinha morrido. A gente chegou à conclusão que
no período, no intervalo do caos, os sistemas caóticos, eles podem ser considerados auto-organizados secundariamente, porque existe um certo, eles são determinísticos, mas não determinados. Não sei se você concorda comigo. Uhum. Bom, então, os sistemas complexos, eu tenho aqui algumas considerações sobre quando um sistema é complexo. Em geral, você não consegue equações matemáticas que definam o que ocorre no processo do sistema. Por quê? O que que acontece? Você tem condições iniciais, mas o que ocorre, mesmo com a variação dos parâmetros, em determinados instantes no desenvolvimento do processo, por mais perfeito que seja a modelagem que você tenha, você não consegue determinar adequadamente o que acontece com os resultados das variáveis dependentes do sistema. Por quê? Porque o resultado não depende apenas das condições iniciais ou dos dados que você consegue capturar. Existem críticos, autores bons, como até o Atlan, em certo momento, falou, depois do André Cristal-Lafayette, o Atlan disse que, às vezes, a indeterminação dos sistemas complexos ou dos sistemas caóticos ocorre por um desconhecimento nosso, daquilo que vai ocorrer. Pode ser que isso aconteça, mas enquanto nós não dermos conta desse desconhecimento, há um grau de indeterminação que as nossas condições de capturas formais e teóricas da regularidade dos processos não dá conta. Então, eu continuo considerando que eles têm um tipo de emergência que nós não conseguimos explicar. Agora, a ciência analítica, sintética, a ciência do século XX, do século XIX, elas de fato não explicam esses tipos de resultados. O Charles Fuss já sacou isso com muita antecedência, porque ele defendia a existência do acaso, ele dizia que o acaso correspondia à liberdade da natureza. Se não houvesse acaso, não haveria surpresas, não haveria explosões de beleza como há na natureza. E o acaso é o responsável também pela emergência em sistemas ou em fenômenos sobre os quais nós não conseguimos capturar completamente a regularidade. Porque quando nós conseguimos capturar a regularidade, com o desenvolvimento da matemática, da lógica e da física, nós expomos equações, não é isso? Que expressam o comportamento do sistema. Então, o que que acontece com sistemas complexos? Eu posso falar daqui a pouco sobre emergência. O que que acontece? Nós conseguimos modelos que capturam até certo ponto a regularidade dos sistemas. Naqueles intervalos do processo em que eles fogem do nosso controle, em que a complexidade domina a regularidade, nós não conseguimos expressar com a ciência e com os dados que nós temos à mão. Eu estou tentando falar fácil. É um pouco difícil, né? Eu acho que você tem um dom, mas a velocidade com a qual você passa de um argumento para o outro nem sempre, provavelmente, está sendo acompanhada pelo. Eu, às vezes, me perco um pouco. Então, vou Então, falar eu mais devagar. A minha suponho que preocupação é, aconteça. a minha preocupação é que depois de a gente falar, já precisa de uma hora, né? Eu Mas acho que a Márcia gostaria que eu falasse sobre emergência um pouco, não é isso, Eu Márcia? queria, professora, a emergência de padrões e de estruturas. Vamos lá. Olha, padrão e estrutura nós já temos, porque a gente só começa a estudar um processo, um sistema, quando a gente tem uma estrutura. E se você tem estrutura, você tem um padrão. Você tem um universo, o padrão são as relações que a caracterizam. Quer dizer, as relações parciais, tá certo, Márcia? Uhum. Então, para nós termos emergência, nós temos que ter esse começo. O Debran faz uma diferença quando o começo é muito mais acaso, é um encontro de linhas independentes, um encontro ao acaso. Aí tem uma diferença entre a auto-organização primária e secundária que eu não vou fazer, que nós fazemos, tá? E por isso aí, a gente ficou muito tempo discutindo, eu cheguei a discutir com o Michel Debran, mas eu disse também, se a autopoiese seria um processo de auto-organização. O Debran chegou a dizer que não, porque apesar da beleza, da reprodução, da novidade, o que ocorre na autopoiese está inscrita nas condições iniciais das moléculas vivas, né? E você precisa de um certo grau de autonomia, de uma geração do novo. Ultimamente, eu tenho chegado à conclusão que a autopoiese é um exemplo de auto-organização bem secundária, tá? Bom, vamos lá.
estou indo para a emergência, tá bom? Eu separei aqui uma para simplificar, para eu poder falar de uma forma um pouco mais simples. Tô chegando. Sistema complexo. Maria Eunice já falou que nós consideramos. É um grupo organização que é feito de muitas partes que interagem, né? Nós temos comportamentos de larga escala que não são facilmente previsíveis, pelo conhecimento apenas do comportamento dos agentes individuais. Nós precisamos do paradigma dos sistemas complexos, nós precisamos de análise de multiescala, de auto-organização, de emergência e de causação circular. O César Nunes, na fala dele, eu me assustei várias vezes em que ele falava as funções, na verdade são relações, né, que em caso especial pode ser função, que não é a funcionalidade do sistema. O César Nunes falou várias vezes em função recursiva. Eu acho que ele usou inadequadamente o termo. Ele quis dizer função recorrente, em que os efeitos também atuam sobre as causas e há um tipo de recorrência no processo. Porque função recursiva, do ponto de vista lógico-matemático, são funções que são usadas, vamos dizer lá, são funções computáveis, são funções das quais nós temos um algoritmo para calculá-las, nós temos teoria das funções recursivas, das funções computáveis. Então, não é função recursiva, é função recorrente. Bom, os parâmetros de ordem, que o Haken chama de ordem, que nós temos que chamar de organização, são propriedades emergentes que ocorrem da interação dinâmica entre elementos da estrutura de um sistema no nível micro. Quando esses parâmetros emergem no nível macro, eles encapsulam, eles dominam o comportamento dos elementos individuais do sistema, dos elementos do conjunto do universo, produzindo novas características na escala macroscópica. É aí que os parâmetros de organização que emergem a nível micro atuam e aparecem a nível macro. Mas os parâmetros de organização passam a governar o comportamento novo do sistema. A emergência, a gente pode chamar como um processo que envolve diversos níveis de dependência de elementos interagindo num sistema auto-organizado, quer dizer, num sistema em que os elementos têm um certo grau de autonomia, baseado nas condições iniciais, em interação com o meio ambiente através da fronteira. Com causação circular, a complexidade do sistema, que não é meramente a complicação do sistema, ela não é meramente, simplesmente, o resultado de interações entre muitos componentes, mas o resultado de toda a organização do sistema. A organização, eu vou me confundir a organização com o sistema, todo o sistema. Então, não é só de elementos, mas é de toda elementos, relações internas, autonomia, interrelações e passagens, fluxos entre o interior do sistema e o exterior através da fronteira. A organização de sistemas complexos não é estática e nunca completa. No caso de sistemas humanos, as diferenças ambientais e culturais levam a constantes transformações nas relações dentro do sistema. Então, para nós termos emergência, nós temos que ter o que nós chamamos de causação circular. Eu chamo de top-down causation e bottom-up causation. Uma causação de cima para baixo e de baixo para cima. Ela é super interrelacionada e ela é não comportada. Não sei se deu para saber, entendeu? A emergência é consequência disso. Professora, tentando trazer um pouco para o campo assim, das pessoas que não são da área de matemática, Olha, de que que não é forma matemática. Bom, os matemáticos só entendem melhor a história de relação. de que forma a auto-organização pode ser observada nos fenômenos naturais? Me dá alguns exemplos disso que você acabou de explicar para a gente. Fenômenos naturais. Ou mesmo fenômenos sociais, organizações sociais. O exemplo mais repetido na literatura de auto-organização é o formigueiro.
Não é o único, evidentemente. como natural, como social e natural, né? É. É o formigueiro, uma colônia de abelhas, coisas do jeito? Quando a abelha, assim, Mas mesmo Uhum. o nosso cérebro, em princípio, é auto-organizado, né? organizado. Você, você, cada decisão que você toma, ou cada ação que você executa, ela tem uma influência imediata na próxima ação. Você, em geral, você não pode prever ou dizer o que vai acontecer daqui 3 dias, no seu comportamento, inclusive, dentro da universidade. Você não saberia o que você estaria me perguntando agora. Uhum, O que você está me perguntando agora é uma consequência das premissas do que eu falei e da interrelação que nós estamos mantendo. uhum. Uhum. Tá certo? Eu Uhum. acho que, indo na direção do que a Márcia está perguntando, busca por exemplos mais concretos, assim, além desse, no caso da emergência, não sei se você concorda, aí, um dos melhores exemplos é o da umidade. Vou dar o quê, professor? Algumas, Desculpa. a umidade, Ah, umidade. Uhum. umidade. Então, algumas moléculas de H2O não, não geram umidade, mas a partir de um determinado número emerge essa coisa que nós entendemos com umidade. Mas dependendo do Mas ambiente. que se É, você... mas dependendo do ambiente. É, Dependendo da e circunstância. principalmente no caso aí, também da escala, né? É. Escala, a mesma composição química não se traduz em nenhuma sensação de umidade se a escala for pequena. Quando eu Mas falo numa em, escala muito alta, sim. quando eu falo em ambiente, Márcia, pense no contexto. Sim. Então, você Trazendo um pouco para a minha realidade, trabalho com comunicação, Uhum, jornalismo e tal, isso tudo me lembra um pouco, por exemplo, o comportamento de pessoas em redes sociais. Quando um grupo começa a se juntar para cancelar alguém em determinada situação, né? E tem uhum. muito a ver com isso, né? Com o grupo, com a coisa que emerge e com o ambiente no qual eles estão colocados. Mas é isso mesmo, Márcia. Você pode pensar nisso hoje como um grande exemplo com a mídia, com as fake news. A gente tem chamado de bolhas epistêmicas, né? Os grupos se unem ali, e ali o que você fala reverbera, reverbera, e gera novas verdades que não são verdades, né? Uhum. Que passam a ser adotadas como verdades, e que no momento em que elas são verdade, elas passam a ser adotadas como verdade, elas geram novos comportamentos e elas podem gerar novas tragédias, inclusive. Uhum. Isso aí, do ponto de vista social humano, como disse a Marionice, os trabalhos sobre complexidade e auto-organização, eles se basearam muito no início em Prigogine, no grupo Santa Fé, eram trabalhos mais para essas ciências ditas hard, né, ciências duras. Mas parece que hoje, onde mais se aplicaria, acho que são nas ciências Humanas. humanas, na comunicação. Esse Ricardo, que vai defender essa tese agora, dia 20 de dezembro, era para ter sido, mas estavam em greve os funcionários, nós não conseguimos marcar. Essa semana que teve a ordem, vai ser dia 20 para ele poder defender antes do final do ano. Eu convidei um professor dos Estados Unidos para fazer parte da banca, e a tese dele é sobre Big Data, problemas éticos, ele analisa essas bolhas, mas ele tenta, quer dizer, ele tenta não, ele faz direitinho. Melhor do que meu artigo, a tese dele tem um capítulo sobre definição de sistemas. Aí ele põe sistemas complexos, emergência, ele até pôs algumas novidades. Ele faz quase verdade de Newton da Costa, usa as relações parciais e usa para analisar as verdades nas bolhas como quase verdade, é lá Newton, mas aí tem que saber definir e tal, e vai mostrar como você consegue trabalhar com isso. Aí são quase verdades em que você trabalha dinamicamente, complexamente, e você sabe que não são verdades, né? Mas que dentro daquele grupo acabam se tornando, né? Aquele grupo acaba se tornando. Aí eu Uhum. tive uma aluna que fez uma tese de doutorado, mestrado, no japonês. A Maria Eunice, a Mariana usam muito esse trabalho dele. Ele trabalhou com a teoria da quase-verdade do Newton da Costa, e a quase-verdade, o Newton diz, não há verdade em ciência. O que você tem são quase-verdades. Então, um exemplo que eu costumo dar, e aí nessa tese nós estabelecemos uma lógica que tem que ser a lógica que permita ser a lógica subjacente,
que trabalha com o conceito de quase-verdade. Então, olhe para mim, eu tenho uma lógica que é a sopa. Então, por exemplo, pensa na física. Eu tenho teorias físicas. O que que nós mostramos? Que a lógica subjacente ao conceito de quase-verdade tem que ser paraconsistente, porque ela tem que permitir lidarmos com verdades contraditórias. A lógica subjacente à teoria da verdade do Tarski é a lógica clássica aristotélica, porque a verdade para Tarski é a verdade correspondencial aristotélica. A lógica subjacente à teoria da quase-verdade do Newton da Costa necessariamente tem que ser paraconsistente. Então, pegue a física, por exemplo. Pegue uma sopa paraconsistente, que é a minha lógica que permite raciocinar. Eu tenho uma teoria, que é a mecânica clássica newtoniana. Tenho a teoria da relatividade do Einstein. Tenho a teoria mecânica quântica. 3, por exemplo. Eu digo para você, tal coisa é verdade? Você me fala? De acordo com a mecânica newtoniana, sim. De acordo com a mecânica quântica, não. Mas eu tenho 3 teorias que convivem harmonicamente, cada uma no seu contexto determinado dá conta de resolver problemas. E diz o Newton, nenhuma delas é verdadeira. Cada teoria é quase verdadeira. E cada verdade que eu obtenho numa teoria é quase verdadeira por causa daquele contexto. Aí disse eu uma vez para o Newton, tá ótimo, Newton, porque eu sou engenheiro, eu sou engenheira, se eu for construir uma ponte, eu não vou usar mecânica quântica, eu vou usar mecânica newtoniana, porque senão a ponte cai. Então, para mim, a mecânica quântica é a teoria quase verdadeira, né? Isso tem muito a ver também com Popper, que dizia que as teorias existem até que elas sejam falsificadas. Mas para o Newton não é que ela vai ser falsificada, ela é quase verdadeira. Ela pode continuar existindo, a menos que ela só dê conta de, só que ela, a menos que tudo que você faça com ela fique tudo errado, ela é jogada fora. Mas enquanto ela funciona, o Newton fala, enquanto ela dá conta das aparências, ela é quase verdadeira. Mas a sopa que está por baixo dessa quase verdade tem que ser paraconsistente, porque ela tem que me permitir lidar com contradição. Algo é verdadeiro de acordo com uma teoria e não verdadeiro de acordo com a outra. Professora, assim, temos vários Olha, pontos mais do que isso, interessantes. mais do que isso, pior que isso. Algo pode ser verdadeiro de acordo com uma teoria e a negação daquele algo pode ser verdadeiro de acordo com a outra. Tá? Sem que exploda o nosso sistema de conhecimento. Temos vários pontos interessantes aqui da nossa conversa até agora, e eu queria destacar algumas coisas, assim. Primeiro, essa questão que você levantou agora de como, nas ciências da complexidade, conceitos que surgiam nas exatas, hoje resolvem problemas das humanas, né, das ciências políticas, das ciências sociais, etc. E como a ciência da complexidade também acaba utilizando ferramentas, né, das ciências atomizadas. Dentro desse contexto, professora, e também pensando um pouco na primeira conversa ainda que a gente teve ainda com o professor César, falando como a complexidade dos problemas que a gente enfrenta hoje, elas exigem exatamente isso, que a gente busque ferramentas que nos permitam dar conta disso. E é exatamente isso que você está falando da quase-verdade, né? Qual quase-verdade dá conta de resolver determinados problemas? E dentro disso tudo, a gente não deveria investir mais, assim, talvez no ensino da lógica, de fazer com que as pessoas tenham esse instrumental para pensar dessa maneira? Nossa, Márcia, a gente começou, acho que a entrevista, o José falando, não foi, José? Ele faz exatamente isso. Porque antes a gente falava, todo mundo tem que saber um nível de matemática, né, para sobreviver, não é isso? Assim, no ensino, você tem que saber a sua língua mãe para poder falar bem, se expressar e se comunicar, e tem que saber matemática para raciocinar. Depois que eu fiz matemática, meu curso de graduação é matemática, né, básico, matemática e física. Quando eu virei lógica, por que que eu fui para lógica? Quando eu fiz o curso de graduação, eu tive um professor excelente de introdução à lógica que ninguém tinha. Era o professor da Unesp, o professor Mário Turassi Teixeira. Foi dos poucos no Brasil que deram apoio e valorizaram o Newton da Costa quando o Newton publicou os primeiros trabalhos sobre lógica paraconsistente. O Mário Turassi viu que ali havia um horizonte muito forte para o desenvolvimento da ciência. E o Mário deu muito apoio para o Newton. Minha tese de mestrado foi com o Mário Turassi. E eu vi que eu gostava muito de matemática. Eu gosto de matemática até hoje, como eu gosto de música, como eu gosto de línguas, de história, de muita coisa. Mas
eu gosto de entender o fundamento das coisas, o fundamento das ciências. Eu queria também entender o fundamento, o porquê da matemática. Meus colegas matemáticos são ótimos, são inteligentes, mas eles trabalham em problemas difíceis, em teoremas difíceis, demonstram teoremas. E eu gostava de perguntar, mas para que serve isso? Né? Por que isso? Por que nós estamos preocupados com isso? Eu dava cursos de cálculo diferencial integral, que era a disciplina mais difícil, é ainda, né, das mais difíceis dos primeiros anos de ciências exatas, e eu descobri, Márcia, que quando eu ia dar um teorema, por exemplo, quando eu comecei a dar soma de Riemann para definir integral, quando eu fui definir derivada, eu descobria que os meus alunos, era dificílimo, os alunos tinham nota, era difícil, a gente tinha reprovação de 50%, 60%, isso melhorou com muito esforço, mas era muito difícil. E eu descobri que quando eu contava para os alunos a história daquela criação, daquela descoberta, quando eu contava a interpretação geométrica de derivada, quando eu contava como é que Arquimedes descobriu o volume, a relação entre o volume da esfera, do cilindro, do cone, quando eu contava por que surgiu o teorema de Green, de Stokes, em cálculos de várias variáveis, os alunos saíam das outras turmas para assistir aula. Você tinha que motivar para que serve aquilo, de onde vem historicamente, né? Porque você procura o porquê da coisa. Aí eu Uhum. descobri que eu gostava mesmo de estudar o porquê da matemática, os fundamentos, o porquê de nós queríamos raciocinar bem, e aí eu fui para a lógica. Eu fiz esse mestrado e daí passei o Newton da Costa veio de Curitiba, convidado pelo Miguel Reale, quando ele era reitor da USP, para a USP. Naquele tempo a Unicamp tinha acabado de ser criada, eu estava me formando, o Newton foi convidado, ele trabalhava na USP e na Unicamp. E ele deu um Uhum. curso com a Ida Ruda, que foi a primeira discípula do Newton, foi minha professora, e eu fui fazer o curso com os dois. Eu estava acabando de me formar, eles me convidaram para trabalhar com ele. A primeira aluna do Newton, a primeira colaboradora, a pessoa mais fantástica na vida profissional do Newton foi a Ida Ruda, que foi minha professora também. Uhum. E ela faleceu com 46 anos. E ela foi a primeira diretora eleita do MEC, da matemática da Unicamp. E depois Uhum. eu estou entre os alunos primeiros do Newton também. Mas eu, durante um período, trabalhei mais em lógica polivalente, mas eu sempre gostei de lógica paraconsistente. Por quê? Porque a lógica paraconsistente, ela... Bom, o que é a lógica? Eu Eu não vou ia dar pedir isso, discussão. professora, para você explicar um pouquinho sobre as lógicas. Entramos em paraconsistência, então, José Eli? Eu Agora, queria justamente aproveitar. Eu estava aqui me segurando, José Eli, a porque, assim, paraconsistência é fundamental. Eu não mas tenho um trabalho sobre isso, mas a lógica que subjaz aos processos complexos só pode ser paraconsistente, pelo menos. é. Tá? E eu queria ir um pouco além nessa, nesse pedido para que a gente entre nessa questão da paraconsistência. Eu estava pensando aqui o seguinte, de um monte de perguntas que poderia te fazer, eu tenho uma que assim, eu nunca me perdoaria se não desse tempo. Se eu não fizesse, depois tem a ver com a questão da lógica paraconsistente, mas complica um pouco a pergunta, que é a seguinte: até onde pode ser dito que a lógica paraconsistente nada mais é do que a dialética? Então, pera um pouquinho, porque isso é um palavrão. Hoje em dia, falar em dialética parece que está falando palavrão. Mas a verdade é que, com todo o desgaste que a dialética pode ter sofrido nos últimos 30 anos, quando você para pensar na dialética, que, aliás, é sempre hegeliana, do meu ponto de vista, eu não vejo. Tem gente que fala assim, não, mas a dialética marxista. Não. Do ponto de vista, vamos dizer, utópico e tal, é claro que tem uma diferença brutal entre Marx e Hegel. Mas, do ponto de vista do uso teórico do que é a dialética, não tem diferença. E então, é isso. Eu notei que no livro vocês têm um capítulo sobre o Hegel, O livro em mas inglês é maior, tá? O livro em inglês, o capítulo é maior, sobre o. sobre o Você Hegel. está falando das colunas de Hércules lá? O livro vai sair em inglês no ano que vem, né? Mas vai Ah, ser tá. maior. Expandiu o capítulo sobre o Hegel. Pois é, mas enfim, já deu para entender qual que é a Tá. provocação, qual que é a dúvida, ou etc. A mim, me pareceu que a emergência da lógica paraconsistente
principalmente dos anos 70 para cá, né? Porque tem precursores, mas, na verdade, se eu entendi bem, se tornou uma discussão internacional entre os lógicos a partir dos anos 70. Ela, para mim, é idêntica à formulação inicial do Hegel sobre a dialética. Mas eu adoraria ouvir dizer que eu estou errado e a Está errado, explicação. não. Você não está errado. Quer dizer, eu também acho, não posso afirmar, né? As nossas Uhum. afirmações são sempre possíveis de contraposição. Respondendo a Márcia, tem muitas definições de lógica, não se define lógica, mas eu diria, Márcia, que a lógica é a ciência que estuda a relação de consequência, a relação de consequência válida. Essa relação pode ser dedutiva, pode ser indutiva, pode ser abdutiva, que é uma tipo de raciocínio lá criado e descrito pelo Charles Peirce. Então, ele estuda a relação de consequência. Então, na verdade, a lógica, ela estuda argumentos válidos, né? A partir de premissas, se elas forem verdadeiras, o resultado só pode ser verdadeiro, né? Bom, durante muitos séculos, desde Aristóteles, dizia-se a lógica, existe uma única lógica. O Kant, na Crítica da Razão Pura, ele afirma no prefácio que depois de 20 séculos, de Aristóteles é século 3, 4 a.C., a lógica era uma ciência acabada, única, pronta, e nada mais tinha que ser feito com ela. Foi só, e a lógica aristotélica, vamos lá dizer, a lógica dita clássica, aristotélica, baseada nos princípios, no organon do Aristóteles, o raciocínio válido, nós dizemos que ela é baseada, lógica, em 3 leis básicas do pensamento. Para Aristóteles, a lei mais básica, mais importante, era da não contradição, que ela diz nunca pode ser o caso de A e não há. Quer dizer, nunca pode ocorrer A e a negação de A. Nunca um objeto pode ter e não ter uma mesma propriedade, tem várias formulações. E o Aristóteles chamava isso tudo de leis básicas ou de axiomas, porque ele dizia que eram leis básicas para todo o pensamento racional. E como elas eram leis básicas, ele argumentava sobre a validade, assim, como elas deviam ser aceitas, mas elas são básicas, ele não tinha como prová-las. Então, por Uhum. mais que a gente construa sistemas, por mais que a gente construa teorias melhores que deem conta da realidade, eles são sempre baseados em certos axiomas, que são aquelas leizinhas básicas que a gente assume como verdadeiras e não demonstra, né? Não é isso, Eli? Você assume certas verdades lá para qualquer teoria, né? Uhum. E aí, quando não dá certo, você revê a teoria ou você tem que mudar os axiomas básicos, né? Quando você muda os paradigmas. Bom, então, leis básicas do Aristóteles. Princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído e lei da identidade ou da reflexividade da identidade. Não contradição. Nunca pode ocorrer A e não há. Não pode ter contradição. Terceiro excluído. Dada qualquer sentença, dado qualquer A, tem que acontecer A ou tem que acontecer não há. Não tem uma terceira possibilidade, por isso que chama terceiro excluído. Chove ou não chove, é isso. É uma lei básica, há ou não há. E a terceira é que todo x igual a x. Todo objeto é idêntico a si mesmo. A partir do final do século XIX apenas, o meu livro discute para consistência em filósofos na Idade Média, na Antiguidade, Heráclito, mas ninguém fala em outra lógica. Discutem, no livro a gente discute o quê? A chamada lei que é conhecida como ex falso sequitur quod lidet, ou do falso tudo se segue. Qualquer teoria, presta atenção no que eu vou falar, isso é fundamental. O Aristóteles nunca falou sobre isso. No meu livro, acho que nós somos os primeiros autores que falam isso. O Aristóteles nunca falou sobre o ex falso, só na Idade Média. Parece que a primeira pessoa que fala e que é contra é o Pedro Abelardo, Pierre Abelard, nos anos 1100 e pouquinho. Qualquer teoria baseada na lógica clássica, portanto, qualquer teoria até o começo do século XX, baseada na lógica clássica, quer dizer, a matemática, a física, quando raciocinam, seguem as 3 leis. Não pode ter contradição, vale o terceiro excluído, x igual a x. Qualquer teoria baseada nessas leis, um dos primeiros teoremas que eu mostro nos meus cursos de lógica é que A e não A implica B. Sabe o que significa isso? Que se eu tiver uma contradição, qualquer B vale. O Aristóteles nunca mencionou essa lei, mas parece que quando ele diz que a lei mais importante é da não contradição, ele percebia que uma contradição
faz o que o Newton da Costa chama de trivializa o sistema. Se você tiver um A e um não A válidos numa teoria, qualquer B da teoria vale. Então, por que que a não contradição é importante? Porque não precisa ter duas, basta ter uma, que tudo vale. Uma teoria em que tudo vale, ela é chamada hoje de explosiva, você não trabalha mais com ela, porque tudo é verdade, tudo é demonstrável. Tá certo? No final do século XIX, lógicos, matemáticos, filósofos, físicos começaram a pensar, por causa de problemas nos fundamentos da matemática, paradoxos de Russell, certos paradoxos, paradoxo do mentiroso, paradoxo do dizer não, que começaram a ser analisados, foi no finalzinho dos anos 800. Eles começaram a arrumar a formalização da teoria de conjuntos, que é baseada na lógica clássica, para evitar paradoxos. A teoria de conjuntos também tinha surgido com Cantor no final do século XIX. A gente tem que saber a história da ciência para fazer bem ciência, né, José? Um pouco. Aí, lógicos e matemáticos começaram a discutir se não era razoável pensar na não validade geral das três leis aristotélicas. Então, tem um lógico, matemático lógico holandês chamado Brouwer, que na tese de livre docência dele, ele cria o que são chamadas a lógica intuicionista. São lógicas em que não vale o princípio terceiro excluído. Ou Kashevich, Post, lógicos poloneses, eles criam nos anos 1910, 1920, 1930, as lógicas polivalentes. As lógicas que têm mais de um valor de verdade do que um e o zero. Vários, dois, três infinitos valores, que está no meu livro lá de lógicas polivalentes. Mas essas também são lógicas em que não vale o princípio do terceiro excluído. A primeira pessoa que fala na possibilidade da existência de um sistema lógico em que de uma contradição não houvesse, na época ele fala em polonês, a supercompletude do sistema, foi Stanisław Jaśkowski, um discípulo do Lukasiewicz. Lukasiewicz é o criador das lógicas polivalentes. Jaśkowski é um discípulo do Lukasiewicz. Ele publica um artigo em 48 e um em 49, aonde ele discute a possibilidade de sistemas lógicos em que de uma contradição não fosse possível deduzir qualquer coisa. Só que, no segundo artigo, ele cria um sistema que ele chama de sistema discursivo ou discursivo. E ele dá um exemplo de ciências humanas, Márcia. Ele fala, imaginem uma discussão, um grupo de pessoas, em que eu digo que algo é verdadeiro se alguém defende aquela postura. Só que eu posso ter alguém que defende uma postura A e alguém que defende a postura não A. Como é que eu lido na discussão com essas duas verdades? E ele propõe uma coisa usando lógica modal, e ele chama de sistema D2 ou sistema discursivo. Só que o Jaśkowski, ele foi reitor da Universidade de Turim, que é a cidade onde viveu Nicolau Copérnico. Ele foi reitor da universidade, mas ele morre cedo. Ele publica esses dois artigos em polonês, e esses artigos só são publicados em inglês em 1969. O primeiro artigo do Newton, só que o Newton não é uma coisa leve, motivada como Jaśkowski. Ele começa a publicar no Compte Rendu da Academia de Ciências de Paris em 1963, o que são chamados sistemas inconsistentes e não triviais. E o Newton diz, eu quero construir sistemas em que na presença de uma contradição não haja trivialização do sistema. Ele usa esse termo, trivialização. Significa o seguinte, que de A e não A eu não tire um B qualquer. Nesses sistemas, o princípio da não contradição não é válido em geral. Pode até valer, mas o ex falso não vale. E hoje nós dizemos que lógicas para consistentes são aquelas em que não vale o ex falso. Significa, a presença de uma contradição não explode o sistema, não rompe com a racionalidade. A presença de uma contradição não faz com que tudo seja verdadeiro. Significa que a contradição, eu vou dar uma fala minha, assim, informal, a contradição ela não impede que você continue a ter logicidade. A contradição, quando eu trabalho agora com alguns temas, ela pode ser informativa no desenvolvimento da ciência. Ela pode ser mais uma informação para o desenvolvimento da ciência, a contradição. E você tem que ter sistemas que permitam lidar com ela. Só que o Newton não apenas argumentou isso, como ele introduziu no primeiro artigo dele uma família de lógicas, que são os sistemas CN de Newton da Costa, de C1 até C ômega, um ômega infinito. Ele introduziu uma
família de cálculos de predicados de primeira ordem, de cálculos de descrições de teorias de conjuntos. Só que ele mostra que nesse sistema, nessa família de sistemas, de C1 a C ômega, a gente define um operador que seria uma negação forte, tem a negação para consistente e a negação forte, de modo que você tem um primeiro sistema na família, que é o C0, que é a lógica clássica. Então, os sistemas de Newton da Costa e os paraconsistentes que nós temos trabalhado são sistemas tais que eles podem ser entendidos como subsistemas, pedaços da lógica clássica, ou eles podem ser entendidos como extensões da lógica clássica. Eu posso olhar para o sistema C1, para o sistema J3, que foi da minha tese de doutorado, em que a lógica clássica é um pedaço lá dentro. A lógica clássica seria o pedaço bem comportado do sistema. Então, o que a paraconsistência permite? Ela permite você ter um tipo de raciocínio mais geral, em que você tem dentro dela uma parte bem comportada, que funciona classicamente, mas naquela parte que o clássico não funciona, você continua a poder lidar. Você continua a poder trabalhar do ponto de vista lógico. Então, você pode trabalhar com as contradições e inconsistências da linguagem natural, do desenvolvimento da pesquisa científica, da teoria da quase-verdade e com a dialética hegeliana. O que os dialéticos e hegelianos sempre disseram? Não existe lógica na dialética. Como não existe lógica? Quando se fala que hoje não há lógica, o que as pessoas estão dizendo? Ora, como que não há lógica? Sempre há lógica. Todo sistema de pensamento tem um tipo de regularidade, que é a lógica dele. Quando as pessoas falam não tem lógica, é porque eles estão dizendo não é aristotélico, não vale as leis da não contradição. Estão dizendo não é clássico. O Newton da Costa sempre disse, até hoje não há uma formalização da dialética, mas se a houver, ela é necessariamente paraconsistente. Ou seja, a dialética é um tipo de teoria que é paraconsistente. Não é que a paraconsistência é dialética. A dialética é um exemplo de paraconsistência geral, porque a paraconsistência é algo teórico, abstrato, geral. O que nós fizemos no livrão? O Evandro fez doutorado com o Newton da Costa. E o Newton pediu... Não, o Evandro fez mestrado com o Newton aí na USP, na filosofia ou na matemática, não me lembro. E o Newton pediu que queria que eu recebesse o Evandro para o doutorado. E o Evandro sempre teve uma certa paixão. O Evandro foi seminarista, então ele tem uma formação em filosofia muito forte. E ele sempre gostou muito de história da filosofia. E quando ele veio trabalhar comigo, ele queria fazer uma tese sobre história da lógica paraconsistente, da lógica paraconsistente. Mas a lógica paraconsistente surgiu no século XX, na segunda metade do século XX. O Newton não chegou a conhecer pessoalmente o Leoz-Costa, porque o Leoz-Costa morreu, mas eles se corresponderam. Em 99, a universidade teve o segundo encontro mundial de paraconsistência, que foi em Torino, e o Newton recebeu a medalha Nicolau Copérnico, da Polônia, pelos relevantes serviços para a lógica, pela interrelação com a lógica polonesa. O Newton não quis receber, e eu fui receber no lugar dele. Tá? E aí, o que mais? Eles sempre se reconheceram como cofundadores. Então, quem criou a lógica paraconsistente, a árvore de lógica paraconsistente no mundo é o Newton. Por quê? Tudo que foi feito sobre a lógica do Jaspolsky, além dos dois artigos, os discípulos do Jaspolsky, do Lukashev, tiveram tudo para Campinas trabalhar com o Newton. Eu fui aluna deles, do Instituto da Lógica. E todas as formalizações, os resultados, são artigos do Newton com os poloneses. Então, eu estou preocupado porque nós temos mais 20 minutos e há três questões no ar ainda. Primeiro que nós recebemos duas perguntas. Ótimo. Então, seria ruim não respondê-las, né? E terceiro, que tem aquela história da música que você ficou de contar. Então, se der, vamos ouvir as duas primeiras perguntas. Márcia, você lê aí? Leio. Eu vou começar Essa com minha explicação deu para entender um pouco? Deu sim, professora. Professora, assim, o assunto é bem complexo, mas você é bem clara. Então, acho que a gente está avançando bem. Professora, a primeira pergunta que a gente tem aqui é da Jerusa Araújo. Ela pergunta: Olá, professores, como classificar algo como complexo? Existe algum tipo de classificação de grau de complexidade? Não. Complexo, acho que são aquelas coisas, né? Você tem que ter interação entre vários níveis,
eu costumo dizer, para ser complexo, não basta ser complicado. Não é necessário apenas que você tenha um grande número de elementos participando do universo da estrutura, lembra? Você tem um conjunto, uma estrutura e um sistema. Em geral, uma estrutura com poucos elementos, dificilmente ela vai ser complexa. Em geral, você tem muitos elementos constituindo a estrutura, o universo da estrutura. Em geral, você tem várias relações, muitas relações, né? Você tem que ter um grau de autonomia entre os elementos desde o início do sistema. Que ninguém prevê isso, né? Porque o sistema você não cata uma estrutura dando autonomia. Aquilo é gerado no próprio exercício de vida do sistema, do processo. Então, você tem que ter interação de vários níveis, uma certa quantidade de elementos, uma certa quantidade mínima de estruturas, de relações, inter-relações entre as relações, inter-relações com o meio ambiente através de fronteira, sistemas isolados, acho que não podem ser muito complexos, né? Inter-relações com o ambiente e você tem que ter novidade. A novidade vem desse processo entre a relativa autonomia dos elementos constitutivos da estrutura do sistema, com as condições iniciais do sistema, inter-relação com o meio ambiente, que produzem emergência. Quando você tem isso, você pode dizer que você está com um sistema complexo. Concorda, Eli? Sim. Vamos para a próxima. A outra pergunta é do professor César Nunes. Professora Ítala, você mencionou que em alguns sistemas aparecem novidades não esperadas. David Woods fala de graceful extensibility, que seria a qualidade de um sistema se preparar para a surpresa. Como você vê essa ideia de se preparar para a surpresa? É diferente de resiliência, de flexibilidade? Como um sistema se prepara para a surpresa? Você mencionou que seu grupo discute alternadamente desigualdades sociais e sistemas. As desigualdades sociais são tão exitosamente mantidas porque o sistema dominante, entre aspas, diminui as possibilidades da surpresa? É o César que está perguntando? É o César. Oi, César, prazer em você estar aqui. Eu gostei muito da sua apresentação, do seu seminário. Tudo isso que você falou, eu concordo. Quando nós temos um sistema, eu não tive tempo de falar. Nesse artigo meu no Routledge, em linhas gerais, isso é discutido. Nós temos forças cooperativas e forças contraditórias no sistema para poder haver auto-organização. Mas há uma certa resiliência, porque se as forças contraditórias ou as forças de destruição ou de contravenção no sistema fossem dominantes, o sistema também explodiria. Eu me lembro que uma vez o Michel Debrun me disse, eu lembro muito das conversas, eu gostaria muito de melhorar e de me transformar. Mas se eu me transformar completamente, não vai adiantar, porque eu vou deixar de ser eu mesmo. Então, o sistema pode se transformar, se adequar, se ajustar, ter resiliência, sofrer influências dos seus ambientes, do ambiente externo e ter a ação autônoma dos seus elementos, mas ele tem que permanecer o mesmo sistema. Por quê? E a resiliência, as forças internas de manutenção é que o mantém. Porque no momento em que esse embate entre as forças de cooperação e de transformação perder o equilíbrio, o sistema deixa de ser ele mesmo, ele pode explodir e ser outro. Pensemos que eu ia falar sobre os sistemas podem ter um processo de auto-organização tão forte que eles são criativos. Mas essa criação ela pode ser tão constante e regular que nós podemos ter sistemas complexos e evolutivos. Nós vamos ter evolução. O sistema deixa de ser ele mesmo e passa a ser outro. Então, as forças de resiliência elas são muito importantes porque elas mantêm a identidade do sistema. Apesar da auto-organização, da emergência, do que ele falou, né, da graça do novo que aparece, que o contexto e a sopa do sistema permite, ela é tal, ela permite a surpresa, ela permite a beleza, ela permite a emergência, sem a perda de identidade do sistema. A hora que o sistema muda de identidade, houve uma evolução. Ou ele explode, ele morre. E também tem uma outra coisa. Quando todo sistema que deixa de ter dinamismo
quando o processo deixa de fazer com que haja alteração, evolução ou auto-organização no sistema, quando ele fica estático, ele começa a morrer. A morte dele começa ali, dentro da natureza. Concorda, Eli? Sim. Só queria ressaltar que resiliência, desde a origem dessa noção, ela sempre foi definida em função em relação a um pós-choque. Resiliência é a capacidade de se rearrumar depois do choque. Então, aí com a ideia de surpresa, uma coisa prévia ao choque, não caberia o termo, acho, a noção de Não, resiliência. quando há surpresa da emergência, você já teve um tipo de evolução no sistema. Eu estou Uhum, pensando em resiliência enquanto há um embate entre as forças de adaptação, sim. de, como falam, as forças de adaptação e de contravenção, digamos, né? Aí que está o embate. Pode ter um choque, de repente ganha uma e a resiliência segura o sistema, não é isso? Eu Uhum, acho que a hora que há emergência, aí começa uma outra fase do processo. Quando há emergência, você tem uma alteração na estrutura, nas relações, na fronteira, pode haver alteração na funcionalidade. O sistema pode uhum. passar a adquirir uma nova funcionalidade. Márcia, você concorda que agora o tempo que sobrou deve ser dedicado à música? Concordo. Fala lá, Ítala. Então, eu estudei piano desde meus 7, 8 anos. É muito gozado, porque eu tive uma professora muito antiga, que foi a primeira que ganhou prêmio no Brasil, e ela me considerava um talento. Então, de acordo com o sonho familiar, era para eu ser pianista. Eu dei bastante concerto em criança. Meu último concerto, eu toquei Estudos Sinfônicos de Schumann, que é uma peça difícil. Mas daí eu me formei em matemática. E foi gozado, porque eu gosto de música muito até hoje. Nós temos no grupo. Amanhã, no nosso seminário de organização, se você quiser assistir, está convidado, vai falar o Jonatas, que é um rapaz formado em matemática aplicada e é músico, Hum. sou titular da música da Unicamp, Jonatas Manzora. Eu gosto mais de música e participo, mas eu parei de tocar piano. E é gozado, meu marido fala, como? Você não toca para nós, os filhos, não ouvem os netos. Eu Mas acho que eu a pergunta que todo mundo se faz é se uma coisa expulsou a outra. Quer dizer, para você se dedicar à matemática, ela expulsou a música. eu não sei se eu posso responder isso, ele que pergunta mais terrível, mas de uma certa forma foi, porque Uhum, talvez eu nunca quisesse ser mais ou menos na lógica, mais ou menos na música, né? uhum, Acho que a gente tinha que se dedicar bastante. Mas eu sempre continuo pensando, preciso voltar a tocar. Tenho 2 pianos em casa. Minha professora de piano deixou o piano de cauda dela para mim, uhum, tem aqui embaixo, e eu gosto muito. Agora eu estou com um aluno que fez doutorado na História da Ciência na PUC São Paulo, e um rapaz que é músico, e ele vai fazer um pós-doc aqui comigo, um rapaz chamado Rodrigo Trevisan, envolvendo lógica, música, matemática e música e composição, usando sistemas, complexidade. Acho que vai ser um trabalho bonito. Nós acabamos de publicar pela Coleção Q um volume sobre música e matemática, Pitágoras, de uma professora argentina, Marta Sagastuni, um dos últimos uhum. volumes da questão, em espanhol. Muito bonito. Então, a minha música, a minha vida de matemática, de lógica, de filógica, né? E filósofa, ela é impregnada de arte, de música também. Uhum. Professora, você acha que esse seu caminho de música, matemática, filosofia, lógica, tudo isso também já foi meio. É a mesma pergunta que eu fiz para a professora Santaella. Foi meio um caminho natural até a complexidade? Nossa, Garcia, você faz cada pergunta ótima, boa, espetacular. Sim, eu acho que sim. Acho que sim. E isso mostra para a gente essa aquilo que eu falei no começo. A universalidade do conhecimento, do ensinar, do viver o mundo, do entender o mundo, procurar expressar o que é de bom dos nossos alunos, dos países, né, da humanidade. E aprende também a gente a respeitar a natureza, não é? E acho que Saber. talvez também uma predisposição, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas uma, um desejo de olhar além do próprio
corpus científico, né? Então, assim, além só da matemática, além só, porque a complexidade você acaba se envolvendo com várias outras áreas, vários outros conhecimentos, né? Mas, Eli, espero que você tenha gostado dos Sim. meus últimos dias. Eu acho que a ciência da complexidade é a volta no século XXI à universalidade do saber, a tentativa de compreensão dos fenômenos da natureza com todas as ferramentas científicas. É, o problema que mais me motivou a tentar organizar essa série, que primeira vez eu nem consegui, agora está indo e parece que já estou prevendo uma segunda temporada também será muito boa, foi principalmente a leitura de uma história das ciências da complexidade, feita por um francês de origem italiana chamado Fabrizio Livigni. E fica muito forte. Ele fez uma pesquisa tão extensa, tão abrangente, não tem nada comparável. E ele situa o início disso que a gente pode chamar de ciência da complexidade e tal, nos anos 80, né, com o Instituto Santa Fé, etc., embora todo mundo reivindique as raízes lá atrás, nos anos 40 e 50, com cibernética, teoria dos sistemas, etc. E ele termina o livro meio que, tipo assim, tem uma luz no fundo do túnel, porque aí ele mostra claramente que, depois desse grande impulso a partir dos anos 80, deu uma parada na década passada, inclusive com muito corte de verba, e com muita gente que antes punha a complexidade com destaque no seu currículo e que continua pesquisando complexidade, mas enfim, e ele escreve esse imenso universo. Aliás, só um parênteses, aproveitando que tem alguns minutinhos, existe uma enciclopédia sobre isso, né, publicada principalmente por iniciativa de alemães, mas é a Springer que publica. E na enciclopédia eles relacionam 33 campos. Nenhum desses campos é nada dessas coisas que a gente falou, matemática, química, física, lógica, não. Campos novos das ciências e da filosofia, que estão lá relacionados como sendo os campos da complexidade, segundo essa enciclopédia, vamos dizer assim, né? Só para ter uma ideia do tamanho. Mas, enfim, ah, o Livigny chegou à conclusão de que o ideal seria que fosse criada uma espécie de plataforma. Quando ele lançou a ideia, a palavra plataforma acho que não estava tão desgastada como está no momento, porque hoje em dia a gente usa a palavra plataforma para... Mas, no fundo, é assim, nós estamos... Duas coisas, então. Uma, que há uma espécie de... Deu uma parada, quer dizer, houve muito progresso nas pesquisas das ciências da complexidade, até, vamos dizer, grosso modo, 2015, que de lá para cá tem sido constatada uma espécie de parada, que certamente é passageira, e que é assim, essa imagem que eu usei, acho que no início, a Márcia repetiu, quer dizer, um imenso oceano com arquipélagos, e dentro desses arquipélagos existem conversas entre os vários grupos, né? Mas não necessariamente entre os vários arquipélagos. O oceano tem que ser paraconsistente, viu? Como? O oceano tem que ser paraconsistente. E Com os certeza. arquipélagos poderem continuar boiados, falando entre eles, Boa, boa, não é? boa. Sopa tem que ser paraconsistente. Na verdade, quando eu vi a paraconsistência, quando eu descobri a paraconsistência, não faz muito tempo, faz alguns anos só, e que para mim isso foi tão revolucionário assim que imediatamente a ideia que me veio foi que se eu tivesse que começar tudo de novo, eu não ia ter feito o que eu fiz, agronomia, economia, etc., e certamente iria para esse campo. Fiquei entusiasmado com essa ideia. É pena, portanto, que até hoje essa questão ainda seja tão, vamos dizer, pouco visível e que o próprio professor Newton da Costa não seja suficientemente conhecido e reconhecido, né? Porque ele foi um pioneiro e colocou o Brasil Eu acho que é no uma área que o caminho. Brasil é criador, né?
no Brasil. Uhum. E o Evandro, quando quis fazer a tese, ele queria fazer uma tese sobre a história da lógica paraconstante. Aí eu comecei a pesquisar com ele a presença de pensamento paraconsistente em Sim. filósofos. E aí a tese virou uma história do pensamento paraconsistente na história ocidental. E o último capítulo é sobre a criação da lógica paraconsistente. Então, nós fomos ver autores que ninguém É, percebia na história, mas que defenderam que o ex-falso não podia ser válido, que não tinha sentido, não havia é. relação entre o consequente e o antecedente. Isso. Eu acho, aliás, que quem tiver ficado curioso em relação à questão da paraconsistência, da lógica paraconsistente, recomendo demais a leitura desse livro. No caso, eu, pelo menos, tive bastante facilidade no Kindle, de baixá-lo na época. Então, mas se É, alguém tiver algum tipo de dificuldade, por favor, entre em contato que a gente dá um jeito. tem. O livro foi feito por 1.000 exemplares, mas ele está esgotado. Foi uma edição Uhum. da editora da Unicamp com a coleção Clé. Mas aqui eu queria fazer uma informação. Todos os livros da coleção Clé, inclusive os do Michel Legrand, estão disponíveis no site do Clé, em PDF. Você tem que entrar nas publicações, coleção Clé, estão Uhum. todos digitalizados. Ótimo. Pode ser. Foi um ótimo fecho de ouro, dar essa dica. E então, agora só nos resta, né, Márcia, os nossos mil agradecimentos à professora Ítala por ter se disposto a conversar com a gente essas 2 horas. Foi uma E, conversa ótima, professora. Muito obrigada. Eu posso agradecer mais uma vez o convite. sim, Espero que você tenha tem 2 minutos. espero que tenha sido útil, que tenha sido instigante. Será? Lembrando o professor Newton da Costa, quando eu comecei a estudar com ele dizia nas nossas aulas que ele tinha vindo simplesmente, que ele era uma serpente no nosso paraíso. Ele tinha vindo para colocar a serpente no nosso paraíso. E, então, eu quero agradecer mais uma vez. Uma ideia muito boa do GEI fazer essa série de entrevistas. Quero agradecer, então, ao Instituto de Estudos Avançados, a Márcia, ao José Eli, ao Centro de Lógica, que sempre deu apoio para o nosso trabalho, Uhum. ao grupo da Unesp, ao grupo da USP, da UFMC, ao grupo de colegas que fazem parte do nosso grupo interdisciplinar também. E os nossos resultados, de uma certa forma, são todos consequência das nossas discussões. Espero ter contribuído um pouco aqui com a... Com certeza. Nós nunca sabemos imediatamente, eu posso até já dizer para vocês que quase que quando termina o evento, a gente tem uns dados sobre quantas visualizações teve, assim por diante. Então, muito pouca gente, na verdade, consegue, numa quinta-feira à tarde, assistir às 2 horas. Mas depois, o número de visualizações posteriores é tão grande que mostra que não só aqueles que entraram durante essas 2 horas voltam, tentam assistir os vídeos, como muitos outros. Então, pode ter certeza que as muitas aulas que você nos deu hoje serão, com certeza, muito úteis, principalmente para aqueles que vierem estar fazendo pesquisa nessas áreas e sobre esse tema, e que muitos provavelmente nem conheciam, né? Você e o Milton da Costa, etc. Então, se a Márcia tiver mais alguma coisa a dizer, senão eu, mais também. uma vez, com muitos agradecimentos, daria. Eu queria me dispor, se você quiser, em seminários aí no Instituto de Estudos Avançados, se você quiser, eu me disponho aí para fazer uma apresentação sobre, assim, Uhum. mais formal, com as Tá. definições, os sistemas, e sobre Vamos, lógica vamos, para constante também. Estou à nós disposição. vamos pensar nisso. Muito obrigado. Então, gente, está exatamente na hora que a gente tinha programado de encerrar. E, então, tchau para todos. Então, tchau, Espero Tchau, você. gente. um abraço, Márcia. Tchau. Tchau, professora.